Se eu não tiver orientador, né, o que acontece, tá? Se eu não tiver orientador, o que acontece? É possível fazer o TCC sem orientador? Na teoria, como eu falei no início, o seu trabalho precisa de um orientador. Normalmente, toda instituição vai exigir que o seu trabalho tenha o nome do seu orientador lá, mesmo que ele nunca tenha aparecido, mesmo que ele não tenha te ajudado em nada, certo? Então, na teoria, o nome do seu orientador precisa constar no seu trabalho. Mas, se você não tiver orientador na prática, né, se ele não te ajuda, como é que você vai fazer o trabalho? É possível você fazer esse TCC sem uma orientação adequada? Né? Primeiro, você precisa entender que não é necessário uma relação de dependência do seu orientador. Você não precisa depender 100% do seu orientador para tudo. O que você precisa é encontrar um método de fazer aquele trabalho, né? Então, vamos pensar fora da caixa. Se eu não tenho orientador, ou se o meu orientador só existe no papel, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar soluções para isso. Então, eu vou procurar ajuda, certo? Então, sou Joana, quando eu já tive a desorientação, né? Que eu só soube o nome do meu orientador, nunca nem vi ele pessoalmente, e o nome dele entrou no meu trabalho. Foi até na especialização, né, quando eu fiz a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, eu nunca vi, né, até hoje, eu nunca vi a cara desse professor, mas o nome dele está lá no meu trabalho, ele nunca apareceu. Eu deixei o trabalho lá depois, e é porque não era para apresentar, né, nesse caso, era um artigo, eu publiquei, e depois ele assinou, deu a minha nota lá e pronto. Então, eu nunca vi ele. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa buscar ajuda. Então, procure outros professores na sua instituição, ou professores colegas, ou, sei lá, de outra instituição que você já cursou. Enfim, para que possa ter uma co-orientação, que a gente fala, né? Ou pode ser até uma co-orientação não formal, né? Então, eu procurei um professor que eu já tinha estudado em outra instituição, falei do meu trabalho, perguntei se ele poderia me dar uma ajuda, dando uma analisada no meu trabalho, né, me mostrando alguns pontos de melhoria. E o professor aceitou, certo? Então, esse é um exemplo de como você pode buscar ajuda. Outro exemplo, através de outros professores, certo? Outro exemplo, colegas seus que já terminaram, né, a graduação, enfim, colegas seus que já finalizaram o TCC. Então, eles podem te ajudar, eles têm alguma experiência, se eles estiverem disponíveis. Às vezes é um parente seu que já tem mestrado, ou um parente seu que já tem doutorado, ele vai poder te dar, né, algumas dicas, alguma luz. Você poderia ver meu trabalho, você não vai abusar da pessoa, mas ninguém vai negar, né, dar uma olhada no trabalho, te dar uma ideia, te dar uma dica, certo? Outro exemplo de você buscar orientação, né? É você ir procurar mentores, né? Uma mentoria externa, né? Uns vídeos no YouTube. Isso aqui que vocês estão fazendo, as lives, né? Então, você assistir essas lives, isso é uma forma de buscar orientação, certo? Cursos também, né? Livros, certo? Então, existem várias formas de orientação, não é só a personificação do orientador, aquele professor que está lá. Ali não é o fim para você, ali é só um dos meios, certo? Então, não fica preso. Meu orientador não me responde, vou desistir do trabalho. Meu orientador não sei nem quem é, mestre dos magos. Orientação caviar, nunca vi, né? Nem comi, só ouço falar. Então, vai buscar outros meios, certo? Então, outros professores, colegas de turmas, ex-colegas de turma, que a Janete falou, colegas me ajudam muito, né? Então, isso mesmo, gente. A gente sempre vai ter alguém na face dessa terra. Busquem livros também, né? Vejam lá os vídeos no meu canal do YouTube. É possível fazer um TCC sem orientação? É possível fazer um TCC sem orientador físico, né? O professor, aquela pessoa personificada, mas você precisa de uma orientação adequada, seja ela através de lives, vídeos, cursos, mentorias, enfim, livros, tá? Então, você precisa dessa orientação para você ter um TCC aprovado.